Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos hoje iniciar o estudo de batalha espiritual. Vamos hoje começar a entender um pouco sobre esse tema. Um tema que muitas pessoas fogem, muitas pessoas não entendem de uma forma ampla, como que ela funciona na sua totalidade. Nós vemos batalha espiritual na carta de Paulo aos Efésios, onde ele dá uma pincelada como funciona. Ele inicia falando que Deus os abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E se Deus nos abençoou nas regiões celestiais, são nessas regiões que nós temos que buscar as nossas bênçãos. E como que nós buscamos essas bênçãos? Através da oração. Nós temos que orar e pedir para que Deus manifeste, materialize essas bênçãos na nossa vida. Nós buscamos essas bênçãos através da leitura da Bíblia, que é onde nós conhecemos aquilo a que nós temos direito, onde nós temos um conhecimento do nosso Deus. Nós também pedimos para que Deus manifeste essas bênçãos na nossa vida quando nós jejuamos. Comunhão com Deus, ela tem esse tripé, que é oração, jejum e leitura da Bíblia. Se eu tirar um desses pontos, a minha comunhão com Deus fica falha. E é nessa área onde ocorrem as maiores batalhas que nós podemos imaginar. São nas regiões celestiais onde tudo acontece, são nas regiões celestiais onde tudo ocorre, e pela batalha estar acontecendo dentro das regiões celestiais, é por isso que ela se chama batalha espiritual, porque a nossa batalha é contra os espíritos que estão dominando este mundo tenebroso, espíritos que estão administrando esse mundo. O mundo não pertence a Satanás, mas está debaixo do controle de Satanás desde a queda de Adão. A batalha espiritual ocorre nas regiões onde nosso corpo físico não tem acesso, mas o nosso corpo espiritual tem acesso. É por isso que ela se chama batalha espiritual. E também por ser espiritual, ela tem leis e tem regras espirituais e também tem armas espirituais. As nossas armas físicas não têm efeito dentro do mundo espiritual. As nossas armas físicas, ela não tem como adentrar no mundo espiritual e derrotar o nosso inimigo, mesmo porque o nosso inimigo ele não cansa, não se machuca. O nosso inimigo ele é espírito. E nós temos que entender as leis espirituais para que nós possamos batalhar de uma forma correta dentro do mundo espiritual. E no mundo espiritual nós temos que usar armas espirituais. E essas armas espirituais quais são? Principalmente, ou nós só temos 3 armas espirituais. Nós temos a oração, que é quando nós falamos com Deus, quando nós intercedemos por pessoas. Nós temos a leitura da Bíblia, que é quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos uma noção de como o nosso inimigo trabalha. Nós temos o jejum, que é quando nós fazemos um pedido juntamente com o sacrifício a Deus para que determinada bênção ocorra na nossa vida, para que nós possamos alcançar algum objetivo dentro da nossa vida. E juntamente com oração, com jejum, com a palavra da Bíblia, vem um outro ponto que se chama autoridade espiritual. E tudo isso nós vamos estar comentando mais para frente, como que funciona a oração, como que funciona o jejum, a leitura da Bíblia, em que ela me ajuda, como que eu faço para conquistar uma autoridade espiritual. E Paulo também fala contra quem nós lutamos, lá em Efésios capítulo 6, verso 12, fala que nós lutamos contra principados, contra potestades, contra hostes, contra dominadores e contra forças espirituais da maldade. Nós temos uma luta com uma hierarquia que é extremamente organizada no inferno. Tem muita gente que pensa, o inferno é desorganizado, e não é. Ele é organizado para quê? Para que possa atingir o objetivo. E qual que é esse objetivo? Principalmente, barrar o crescimento da igreja, barrar as bênçãos da igreja, levar a igreja a sair da presença de Deus e levar para morar com eles no inferno
o maior número possível de pessoas. Então nós temos essa hierarquia que é comandada por um anjo que nós chamamos de Lucifer, que era aquele que organizava, que administrava os céus antes da queda dele. Dentro dessa batalha espiritual, Deus nos concede dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, lá fala dos dons que o Espírito Santo nos concede. Nós podemos citar dom da sabedoria, dom do conhecimento, dons de cura, dons de falar em línguas, interpretação de línguas. Ali nós temos 9 dons que o Espírito Santo concede à igreja. Para quê? Para que nós venhamos a batalhar contra essas forças e para que nós venhamos a cumprir o propósito de Deus na terra. Qual que é o propósito de Deus? Está ali no comecinho do livro de Atos e no final dos 4 evangelhos. Sair e pregar o evangelho a toda criatura, para que nós venhamos a pegar aquelas pessoas e trazer do mundo das trevas para o mundo da luz. Porque no caminho onde a humanidade está, sem conhecimento de Deus, sem a presença de Deus, o futuro da humanidade é morar no inferno, é morar longe de Deus e, segundo Apocalipse, lá no final, entrar no que a Bíblia chama de segunda morte, que é o lago de fogo, onde aqueles que não servem a Deus vão passar a eternidade. Porém, aqueles que servem a Deus, que conhecem a Deus e que praticam as leis de Deus, agradam ao Senhor, vão morar no paraíso e lá na frente vão ter entrada no reino. É onde Cristo fala: vinde, benditos do meu Pai, entrai no gozo eterno. A batalha espiritual, ela ocorre dentro de uma dinâmica que vem organizar o mundo para a manifestação do anticristo. E aí nós conseguimos entender que não é o mundo físico que comanda o mundo espiritual, mas sim o mundo espiritual que comanda o mundo físico e dita o rumo e a direção para onde o mundo está indo. Deus está levando a igreja a se preparar para passar a eternidade com Ele, para o arrebatamento. E o inimigo, Satanás, está preparando o restante das pessoas para ir morar com ele. Nós sempre pertencemos a 2 reinos, ou é o reino da luz ou é o reino das trevas. Não existe meio termo. Ou eu estou na presença de Deus, sirvo a Deus, ou eu estou longe de Deus, pertencendo ao mundo das trevas. Mas eu ainda não me decidi. Você não se decidiu para entrar no reino de Deus. Porém, no mundo espiritual não existe indecisão. Por isso que Cristo fala que a sua palavra seja ou sim ou não. Essa é uma das leis que administram e regem o mundo espiritual. Não existe dúvida, não existe meio termo, não existe impasse. Ou é ou não é. O nosso inimigo, um dos atributos dele também é acusador. Ele vai nos acusar diante de Deus, para tentar barrar as nossas bênçãos, para tentar impedir com que nós conheçamos a Deus, para tentar impedir com que nós venhamos a nos entregar de uma forma maior a Deus. A batalha espiritual, ela ocorre no mundo espiritual, mas também ela tem reflexos no mundo físico. Quando nós não batalhamos corretamente no mundo espiritual, nós não temos uma vida plena e cheia da presença do Espírito Santo. E não tendo uma vida plena e cheia da presença do Espírito Santo, o inimigo fica mais próximo de nós e então ele consegue batalhar com mais força. Quando nós nos enchemos da presença de Deus, nós temos mais forças para resistir ao diabo. Aquilo que Tiago diz: resistir ao diabo, humilhar-vos debaixo das potentes mãos de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós só podemos nos humilhar diante de Deus, nós nos humilhamos diante de Deus quando nós oramos, quando nós nos rendemos a Ele, porque a única força capaz de barrar a atuação de Satanás na nossa vida é o Espírito Santo. E nós não somos cheios do Espírito Santo se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não lermos a Bíblia e não procurarmos conhecer o nosso Deus. O principal requisito para que eu vença a batalha espiritual é eu ter autoridade. Eu só tenho autoridade espiritual quando eu busco uma autoridade maior do que a do inferno. E a única autoridade maior do que a do inferno é a autoridade de Deus. Então,
que você possa começar a se preparar para os estudos, que nós vamos a partir de agora começar a trazer nesta área, começar a pegar ponto por ponto. Nós vamos pegar um dia para falar apenas sobre oração, nós vamos pegar um dia para falar apenas da Bíblia, a importância da Bíblia, falar do jejum, a importância do jejum, falar sobre os dons espirituais, sobre como que nós batalhamos contra o inferno, sobre quem são todas essas hostes, esses principados, como que eles batalham. Existem diferenças, existem níveis de batalhas distintos, existem diferenças de atuação entre principados, entre potestades, entre hostes. Cada um batalha de uma forma, cada um tem uma área de atuação. Nós vamos falar tudo isso para que você venha a entender contra quem você está batalhando, para que você batalhe de uma forma mais correta, mais acertada, mais assertiva e tenha ainda mais vitórias e consiga conquistar ainda mais bênçãos, para que aquilo que Paulo fala em Efésios, lá no comecinho da epístola, que nós venhamos a conquistar as bênçãos que estão nas regiões celestiais e que Cristo deixou lá para nós, que essas bênçãos se materializem na sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever na página e não esqueça também de compartilhar com as pessoas que você sabe que necessitam dessa palavra.